Glória a Deus. Você pode glorificar, viu, irmão? Jesus está aqui. Os céus, quando se abrem, eles se abrem em favor da sua igreja. E você é privilegiado por estar aqui, porque o céu está aberto. Eu quero, por favor, compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada. Se você, em reverência à palavra, pudesse colocar de pé, eu vou lhe agradecer. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Texto conhecidíssimo aos nossos corações, mas eu quero deixar o versículo de número 12, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículos de número 12, 13 e 14. Tanto pelo telão, como aí pelo YouTube, você pode nos acompanhar na leitura desta palavra. Quem achou, dê um glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então saberás que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e fizer sair cada uma delas, ó povo meu. Versículo de número 14: porém em vós o meu espírito, e vocês terão vida, e eu porei em vossa terra, para que você saiba que eu sou o Senhor, que disse isso e faço, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Texto conhecidíssimo aos nossos corações, texto do profeta Ezequiel. Todas as vezes que a gente se remete a ministrar a palavra de Deus, parece que um turbilhão de versículos passa dentro da nossa cabeça. Se a gente não tiver um cuidado, a gente bate uma salada de fruta e distribui para o povo algumas coisas que o povo não merece como entendimento. Porque a Bíblia Sagrada, ela precisa ser compreendida nas suas três linguagens: aquela que é figurativa, aquela que é alegórica e aquela que é literal. O que é literal, Deus vai dizer para mim e para você, para que você faça, não para amanhã, não para depois, mas para o agora. Vou dar um exemplo: aquele que é santo deve ser santo em toda a vossa maneira de viver. É um imperativo de Deus para mim e para você, isso é literal. Mas de uma forma figurativa, a gente precisa entender que alguns versículos, se não for compreendido, a gente acaba virando o outro lado da ponte. Quando Jesus disse para mim e para você: aquele que consegue olhar para a mulher e com teu olhar consegue cobiçá-la, somente no olhar e no entendimento já pecou e cometeu adultério em relação a isso. Se nós trouxermos para o literal, nós vamos compreender que o texto vai dizer: é mais fácil você entrar no reino dos céus tendo um dos teus olhos do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Jesus não estava falando para você pegar um punhal e arrebatar o seu globo ocular. Jesus estava falando de uma forma figurativa: aquele que cobiça, que almeja, que deseja, que anseja de uma forma errônea, sepulte isso, pois é mais fácil você ter um olho santificado, transformado, para que você entre no reino dos céus do que tendo os dois seres lançados no inferno. Então, compreender a Bíblia Sagrada muitas das vezes parece um quebra-cabeça. A gente começa a encaixar esse quebra-cabeça até formar ele por completo. E compreender o livro de Ezequiel na linguagem que ele é, para muita gente parece um bicho de sete cabeças, mas quando nós recebemos uma revelação de Deus e há um tempero espiritual em relação a tudo isso, nós vamos perceber que se torna mais fácil quando Deus dá a revelação da sua palavra, não só para mim, mas para você. Quando lemos o capítulo de número Ezequiel, nós vamos ter Deus dando uma experiência particular ao profeta. Deus vai chamar ele e vai dizer: olha, eu preciso que você caminhe por sobre o vale. E por sobre o vale, Deus diz para ele: em silêncio você pensa, entende como é que está,
e depois nós vamos bater um papo para que você dê o relatório para mim. Então o profeta Ezequiel caminha sobre o vale, e no meio da sua caminhada ele percebe que os ossos que estavam sobre aquele vale eram ossos secos e ao mesmo tempo sequíssimos. O Ezequiel começa a entender no seu pensamento humano que não tinha solução ou provento para ver uma ressurreição em meio a um cemitério de ossos. Mas mesmo assim, Deus, confiando na palavra profética, chama ele em particular e diz: Ezequiel, caminhaste por sobre o vale? E diz: caminhei, Senhor. Qual é a situação do vale? Ele disse: a situação não é tão boa não, Senhor. Não é tão boa que eu tenho convicção da palavra que eu vou dizer para ti agora. Eu não tenho certeza se esses ossos poderão sobreviver ou ressuscitar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Como Deus acreditava em Ezequiel e no seu chamado, e Deus acreditava que a palavra profética que seria liberada sobre o vale mudaria a história, Deus vai dar uma delegação ao profeta dizendo: eu preciso que você vá para o centro do vale e profetize. E o segredo muitas das vezes não é ficar estático, parado ou retroceder, porque a palavra de Deus vai dizer não só ao meu e ao seu coração, que aquele que retrocede é tido como um covarde, mas aquele que avança, ele avança para a conservação da alma. É por isso que todo crente precisa entender que de vez em quando ele precisa arregaçar as suas mangas para partir para dentro do seu objetivo. Porque confiar no irmão Fernando é uma coisa, ter a convicção do irmão Antônio é outra, sentir os joelhos pesados da irmã Maria é outra coisa, mas ter a convicção pessoal e verdadeira daquilo que Deus lhe deu é a convicção certa que a palavra que vai ser liberada da sua boca vai surtir efeito e não vai voltar vazia. É por isso que muitas das vezes a gente precisa entender que o que se libera sobre o altar, o que se libera sobre a sua vida, ela surte um efeito. Primeiro surte um efeito no mundo espiritual e há um barulho santo, e depois desse barulho santo há um mover de Deus de uma forma tão terrível e tremenda, para mostrar para mim e para você que Deus é capaz de materializar aquilo que foi liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando alguém levanta a mão sobre o altar e diz para você que a porta está fechada, acredite que a porta vai estar escancarada. Se alguém libera sobre você uma palavra profética dizendo que você é mais do que vencedor, não se retraia, não se tenha como uma pessoa falida, mas acredite que Deus lhe levantou para ser o melhor desta terra. Venha comigo no meu pensamento para você compreender o que Deus queria com o profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado no meio dos cativos de Babilônia, na segunda invasão do rei Nabucodonosor. Em meio ao exílio, jogado no mar do esquecimento nas margens do rio Quebar, ele vai olhar para o céu, e quando ele olha para o céu, ele vai ter visões de Deus, visões essa tão terrível, que na ótica humana, ele tenta discernir a visão. Ele percebe que um trono começa a se aproximar dele, e o trono não está estático e não está parado, está em movimento, para Deus dizer a Ezequiel uma das suas atribuições, que é a onipresença, que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Deus pode estar no passado, Deus pode estar no presente, como Deus consegue ver o nosso futuro. Então Deus chama Ezequiel nessa visão, mostrando para ele a sua glória, e quando Ezequiel olha para o céu, ele brada, no meio de 10.000 pessoas, somente Ezequiel tem essa visão, e ele olhando para o céu, ele diz: eu tenho agora visões de Deus. Percebe que o trono se aproxima e o arco que está sobre o trono representa o pacto de Deus sobre Israel. Não é o arco-íris que a gente tem a mania de ver no sol brilhando quando está entre a chuva e o sol, porque o arco-íris vem da mitologia grega, mas é o arco celeste. Ali Deus estava dizendo: lembra do pacto que eu tenho com o meu servo Noé. Então eu estou dizendo não só para você, Zé, que eu vou cumprir toda a palavra que você profetizar sobre o exílio. E enquanto a visão acontece, Ezequiel tenta discernir a glória de Deus. Ele percebe que a nuvem de glória vem de uma forma tão linda, e ele começa dizendo que a nuvem de glória é semelhante à cor de ambá, que é um amarelo misturado com laranja. E quando ele percebe que o trono de Deus e a glória chega mais perto, ele percebe que querubins voam de um lado para o outro, e o observar de Ezequiel para os querubins não é porque eles tinham duas asas que voavam, nem duas asas que cobriam os seus pés. O intervir do olhar de Ezequiel era para as rodas, para o lado que o Espírito levava. Ezequiel percebia que os seres estavam
estavam indo em direção àquilo que era determinado, e a visão é tão linda, tão terrível, que Ezequiel não consegue conter-se de pé. E o texto sagrado vai dizer que a carne humana não consegue ver a glória de Deus e permanecer de pé. Então Ezequiel, no capítulo de número 2, está prostrado, não porque ele caiu endemoniado, mas pelo poder da revelação da palavra. E ele ouve muito alto a voz de Deus bradando, dizendo para ele: põe-te de pé, filho do homem, porque agora eu preciso falar com você. Então Ezequiel se coloca de pé e entende o chamado de Deus ali. Ezequiel estava dizendo: Senhor, estou apto para entender qual é a palavra profética para o povo que está dentro do exílio, porque o povo que estava sendo levado dentro do exílio estava esmurecido. O povo não acreditava mais na profecia, nem acreditava na revelação. O povo que estava ali estava simplesmente de mãos atadas, pensando da noite para o dia se iria ter saída, se aquele processo que ele estava passando era permissão de Deus. Então, quando Ezequiel coloca-se de pé, a mensagem de Deus é simples aos corações daquele povo. Ele vai chamar Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, diga a este povo que ele tem se tornado uma casa rebelde para mim, mas a partir de agora eu quero que você diga para eles, quem quiser ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe, porque todos vós sois casa rebelde. Então Deus queria naquele momento mostrar ao povo que estava dentro do exílio que ele não perdeu o controle, que ele não perdeu o comando. Parece até uma utopia na geração que nós estamos vivendo, parece que tudo está indo de mal a pior, parece que as coisas estão sendo contornadas de uma forma errônea, parece que as coisas estão acontecendo de uma forma tão tateável, material, e o povo tem se tornado tão materialista e esquecido que Deus está no controle de todas as coisas. Eu ouço nesta noite como Deus dissesse a Ezequiel: aquieta o teu coração, porventura eu não posso me levantar de trono em favor da tua briga, em favor da tua luta. Eu vejo como se Deus dissesse ao profeta Ezequiel: porventura eu não mostrei a minha glória e me revelei para ti, para que você entenda que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Eu vejo como Ezequiel ouvisse a voz de Deus dizendo: olha, eu estou revelando para ti a minha glória e a minha magnificência, para que tu saibas e entenda que quando eu estou de pé, eu estou assinando a vitória do meu povo. Deus está dizendo não só para o povo do exílio, mas para o povo desta noite, que mesmo com mãos atadas, mesmo fora do aprisco, mesmo distante da lógica, o Senhor está dizendo: aquieta o teu coração, eu vou entrar para resolver isto aí. Então Deus levanta Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, aquele que é casa rebelde, eu tenho um processo, e o processo eles irão passar, mas aqueles que entenderão a minha voz, eles vão experimentar o que eu prometi a eles lá na frente. É aqui que eu quero que você pare para entender, porque no capítulo de número 3, 4, 5 e 6, Deus vai chamar Ezequiel para desmontar os parafusos da sua cabeça. Deus tinha dito a Ezequiel: profetize, e o povo não quis ouvir, e o povo era um povo muito cara dura. É semelhante a você pegar o óleo de peroba e passar em uma madeira de lei de primeira. Se você bater na madeira de lei, ela permanece dura. Esta era a cerviz do povo, ao ponto de Deus dizer: e a face daquele povo era a face de uma pedra perdineira. Mas Deus disse a Ezequiel: continue profetizando. Eles não ouviram Ezequiel. Então Deus disse a Ezequiel: tire a sua barba, tire o seu bigode, raspe a sua cabeça, quebre o seu voto de Nazireu. Depois de você quebrar o voto de Nazireu, eles vão chegar para você e perguntar por que você quebrou o voto. Mesmo assim eles não ouviram Ezequiel. Então Deus chamou Ezequiel e disse: agora durante 1 ano você dorme do lado direito. Porventura, dormindo na praça, eles vão perceber que o profeta simplesmente tem um sinal de Deus a revelar. Mesmo depois de 1 ano eles não acreditam na palavra profética, simbolizando o tempo da quarentena. Deus chama Ezequiel e diz: olha, 40 dias você dorme agora do lado esquerdo, porque todavia eles vão entender que o lado se mudou e vão chegar para você entender que é um sinal de Deus, e mesmo assim eles não entenderam como um sinal de Deus. Então Deus chama Ezequiel e diz: e agora? Qual foi o resultado do povo da Babilônia? Eles abriram a boca que dentro do cativeiro e disseram: olha, Senhor, nós não queremos mais ouvir a tua voz. Então Ezequiel disse ao Senhor:
Pai, eles não querem mais ouvir a sua voz. E o que é que eu vou fazer, Deus? Deus diz a Ezequiel: profetize só mais uma vez e diga: quem quiser ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque todos vós sois casa rebelde. Ezequiel profetizou, o povo não ouviu. Então Deus pega Ezequiel, tira ele de cena no capítulo de número 7 e diz: Ezequiel, agora eu vou tomar a rédea para mostrar a este povo que nada acontece sem que eu diga sim ou sem que eu diga não. É aqui que entra um adágio popular, não está escrito, mas é uma veracidade no mundo pentecostal, que uma folha seca não cai sem a permissão de Deus. Nenhuma luta, Alexandre, nenhuma prova, nenhuma dificuldade vem na minha vida, vem na sua vida, sem que Deus permita, para dar para mim, para você uma experiência inagualável, para dar para mim, para você uma experiência única, para que você diga para alguém: eu passei por isso e eu tenho um segredo para contar para você, e o caminho da vitória você vai trilhar para dar certo. Então Deus entra em cena no capítulo de número 7 e diz: olha, o fim vem, mas não é o fim do mundo. Aqui é Deus dizendo: o fim da graça, da misericórdia está chegando ao limite, porque eu vou entrar com a espada dentro do santuário, vou mostrar para cada um deles que eu sou o Senhor, que me coloco de pé em favor do meu povo, para processá-los de manhã, para processá-los de tarde, para processá-los de noite. E Deus entrando em cena no capítulo de número 8, enquanto Ezequiel está conversando com os anciões, Deus arrebata ele em espírito, coloca em cima do santuário. Capítulo de número 8, 9, 10 e 11 de Ezequiel. Deus vai chamar ele e vai dizer: eu vou abrir porta por porta do santuário, eu vou abrir a cortina e vou mostrar o que está escondido lá atrás, porque enquanto estamos aqui e não entendemos o que se passa nos bastidores, é maravilha, mas quando a cortina se abre, você percebe que muita coisa você não tem estrutura para suportar. Então Deus levanta Ezequiel e leva ele para a entrada principal do santuário. Quando Ezequiel abre a porta do santuário, ele vai dar de cara com a deusa Azera, deusa da fertilidade, deusa da imoralidade. E o Senhor estava dizendo: eles estão trocando a bola. A minha casa não será chamada casa de prostituição, mas a minha casa será chamada casa de santificação. Ali Deus estava dizendo: Ezequiel, eu me coloquei de pé para mostrar a todo mundo que eu, o Senhor, vou limpar aquilo que está sujo. Deus estava dizendo: Ezequiel, não adianta esconder debaixo do pano, porque mais cedo ou mais tarde eu puxo o pano e mostro a sujeira. Então Deus levou Ezequiel para a parte oriental do santuário. Quando ele chega na parte oriental do santuário, não tinha porta, mas tinha um buraco. Então Deus chamou Ezequiel e disse: cava o buraco. Quando Ezequiel cavou o buraco, deu de cara com uma porta, e o Senhor disse a ele: Rafael, abre esta porta. Quando Ezequiel abre a porta, ele dá de cara com 70 homens dentro de uma sala, 35 pichando o santuário, 35 com incensário na mão, e o Senhor dizendo: está vendo, eu abri a cortina para mostrar a vocês que esse tipo de adoração eu não recebo. Enquanto eles estão pensando que os meus olhos como chama de fogo não conseguem ver, eu abri a porta do santuário para mostrar a você, Ezequiel, que esta oração não está passando do teto. Eles estão manchando o santuário, e eu, o Senhor, estou me levantando para trazer uma limpeza neste tempo, para mostrar não só a mim, mas a você, que eu sou o Senhor que controlo todas as coisas. Então Deus levantou Ezequiel, levou para a parte sul do santuário. Na parte sul vai ter uma reunião de mulheres. As mulheres estão derramando as suas lágrimas, trazendo consigo o incensário na mão. E o incensário não era para incenso, mas era para pegar as suas lágrimas e guardar, depositar aos pés de um deus chamado Tamuz. Tamuz era um deus babilônico, que segundo a mitologia dizia que ele trazia fertilidade em meio à plantação. Quem está me ouvindo, diga amém. Em meio à plantação, em meio às verduras, era Tamuz que daria a fertilidade à terra. E como é que essa fertilidade acontecia? As mulheres colhiam as suas lágrimas, depositavam na estátua de Tamuz, e Tamuz se encarregava em jogar as lágrimas sobre a terra. Aí Deus leva Ezequiel e diz: está vendo, elas que deveriam chorar aos meus pés, reconhecer que minha é a glória, que meu é o louvor. Eu não dou a minha glória, não dou o meu louvor, não dou minha exaltação a ninguém,
Vou repetir para você preparar o melhor. Glória a Deus. Se eu prego, prego para a glória de Deus. Se eu canto, canto para a glória de Deus. Se eu toco, toco para a glória de Deus. Se eu faço alguma coisa, eu faço para a glória de Deus. E eu preciso abrir um parênteses e falar umas verdades aqui. Tem um bocado de meio pataquara aí que acha que pregou alguma coisa, e alguns abestalhados dizem que quebrou tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: quem quebra qualquer coisa dentro da igreja é Satanás, mas aqui ele não tem espaço. Aqui Deus levanta, restaura, edifica, Deus purifica, porque a casa tem dono e o nome dele é Jesus de Nazaré. Deus estava dizendo: esse tipo de adoração eu não recebo. E por fim, Deus leva Ezequiel para cima do santuário. De cima do santuário, os sacerdotes estão de costa, adorando ao Deus Sol, o Deus Marduk, Deus que o seu sacrifício era mais ou menos de uma forma bizarra. As crianças pequenas eram esquartejadas, jogadas ao fogo, e o que sobrava das cinzas era ofertado a este demônio. Aí Deus chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, eu abri tudo isso para mostrar a você que nada está oculto, tudo está patente diante dos meus olhos. Mas agora, Ezequiel, eu preciso me levantar do trono, preciso pegar brasas vivas do meu altar, preciso espalhar sobre este santuário. Mas antes disso eu preciso trazer um homem vestido de linho, para que o homem vestido de linho execute a minha palavra. E Deus levanta um homem vestido de linho que desce com 6 anjos executores, e o texto sagrado vai dizer que quando ele ouve a voz do Deus eterno dizendo: desce, não considera ninguém, da criança que amamenta até o ancião, do ancião até a criança que amamenta, mata todos eles. Quando o ancião, o homem vestido de linho, desceu para executar esta palavra, o Senhor diz a ele: aquieta o teu coração, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você traz na cinta? Ele disse: eu trago na cinta um tintureiro. E o Senhor disse para ele: então aproveita, pega o teu tintureiro, principalmente na tinta de cor vermelha, marque a testa daqueles que ainda oram, gemem, suplicam, aqueles que acordam de madrugada, que pagam preço, que tem compromisso com a minha palavra. Esses marca, porque eu vou dar unção do meu espírito, mas os demais deixe comigo, que eu vou passar a espada. É aqui que eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente nesse período brigando por vãs coisas que são questões humanas. Deixa eu te dar uma palavra profética aqui nesta noite. Venho como profeta Ezequiel te dizer que mesmo dentro do vale de ossos secos ainda tem profeta, dentro do vale de ossos secos ainda tem homens com sangue na veia que pregam a verdade, doa quem doer, não tem medo de perder agenda, não tem medo de perder cargo, não tem medo de perder posição, porque na igreja não tem coronel, não tem delegado, a igreja tem dono, e o dono dela chama Jesus de Nazaré. Aí Deus chamou Ezequiel e disse: eu preciso resolver isso aí. Se você vê o seu irmão pecar, capítulo de número 18, diga para ele: você está errado. Mas se você passar a mão na cabeça, porque amigo, faz parte do sistema da panelinha, eu vou ter um tete a tete com você. Não lhe chamei para ser covarde, lhe chamei para ser profeta. E profeta que é profeta não considera amizade, não senta para comer churrasco, não anda com panelinha nem com sistema. Profeta que é profeta ouve a voz de Deus e fala a verdade. Aí esse é o tipo de mensagem que ninguém gosta de dar glória a Deus, porque não tem porta aberta, não tem envelope, não tem chave. O que mais tem aqui na mensagem é chave, irmão. Chave de aperto, chave de conserto, chave de tudo. O que mais tem aqui na mensagem é chave. Aí é o tipo de mensagem que a gente não quer ouvir, porque a gente está mal acostumado. E Deus nessa geração precisa nos confrontar. Você precisa sair dessa zona de conforto. Aí Deus levou Ezequiel para sair da zona de conforto, capítulo de número 37. E disse: qual é a situação do vale? Mal. O que é que tem lá? Osso. Dá para ressuscitar? Não sei, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas como Deus acredita no meu chamado, e como Deus acredita no seu chamado, Deus disse a Ezequiel: então vem aqui para o meio do vale. E no meio do vale é aí que a gente vê se é profeta ou não. Porque quando o dinheiro está no bolso, glória a Deus e aleluia. Quando a porta está aberta, é glória a Deus e aleluia. Quando a saúde está 100%,
é glória a Deus e aleluia. Quando tudo vai bem, é glória a Deus e aleluia. A gente assa a carne, a gente assa a toscana, a gente senta para comer o queijo coalho. Mas quando Deus bota dentro do vale, é aí que Deus diz: agora eu quero ver você pular, saltar. Agora eu quero ver se você é do manto, do reprepé, do tchá-tchá-tchá. Agora eu quero ver se você adora, se você pula, se levanta a mão. Eu quero ver se você é helicóptero do céu, se vai lá, vem cá. É dentro do vale que Deus te conhece. E no vale Deus disse: agora eu preciso que você abra a boca. Vou fazer o que, Senhor? Só profetiza. Qual é a sua ordem, Deus? Diga ao meu espírito para entrar nesse negócio, porque aonde tem morte, Ele vai dar vida. Aonde está estéril, Ele vai fazer produzir. Aonde está fechado, Deus vai abrir. Aonde está doendo, Deus vai sarar. Aonde foi determinado para a morte, Deus está dizendo: é vida. Qual é a sua palavra profética, Deus? Ordena ao meu espírito. E o profeta foi, encheu a caixa Silas e gritou: assim diz o Senhor, vento que vem dos 4 cantos, venha e sopre sobre este lugar. É Deus dizendo mais ou menos assim: é no quarto, profetiza lá. É na sala, profetiza lá. É na cozinha, profetiza lá. É dentro do carro, profetiza lá. É no trabalho, profetiza lá. Mas ordene, porque o meu espírito vai entrar para resolver. Na ótica humana de Ezequiel, ele disse: não tem jeito isso aí não. Deus mandou eu profetizar em cima do osso. Parece uma loucura, uma utopia, né? Ezequiel estava olhando a ótica humana, e aqui tem um mistério grande de Deus. Dentro do osso tem o famoso nervo, que a gente chama de tutano. Dentro do tutano tem veias, pertinho das veias, artérias. Dentro de veia e artéria corre sangue, e sangue na Bíblia é vida. Aqui Deus estava dizendo a Ezequiel: você está vendo o osso, está vendo a cartilagem, você está vendo a veia, você está vendo a artéria. Meu olhar está além, dizendo: tem vida nesse negócio. Deus está dizendo para mim e para você: quem dá a palavra final é Ele. Deus está dizendo para mim e para a sua casa: quem manda não é tranca-rua, não é pombagira, quem manda é Jesus. Deus está dizendo: ei filho, a chave já foi liberada, o milagre foi liberto. Eu quero que você aprenda uma coisa: vai para o meio do vale e profetiza. Se você não me matou até agora, não me mata nunca mais. Se você não acabou comigo até hoje, não acaba nunca mais. Se você não me parou até hoje, não me para nunca mais. Se você acredita em uma palavra profética, levante a mão ao céu aqui, que eu quero profetizar que o vento do Espírito Santo vem aqui agora, dentro do santuário da Deco, e aonde tem um crente com a mão levantada, que ele receba agora da planta do pé, o alto da cabeça, do alto da cabeça, uma virtude de Deus. Fale línguas estranhas, profetize, libere uma palavra profética, diga que a sua casa é uma bênção, que a sua família vai ser salva. Mas abre a boca e fala alguma coisa para Jesus, meu irmão. Finalizo essa mensagem ele dizendo: Deus disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, essa morte aí pode ser física, mas também pode ser uma morte espiritual. E na morte espiritual, parece que alguns estão dentro de uma sepultura, presos, sepultados, missa de 7º dia marcada, ônibus na porta esperando todo mundo para ir para o enterro, cordélia de flores pronta. Mas dá o recado lá para Satanás e para a sua equipe, que não vai ter enterro, não vai, vou repetir para você da glória: não vai ter enterro, não vai ter cordélia, não vai ter caixão, não vai ter missa de 7º dia, porque eu estou entrando, eu vou pôr a minha mão dentro desta sepultura, vou tirá-los de dentro da sepultura, vou colocar o meu espírito em vós, e em lugar de morte vocês vão ter vida, 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 vida. Existe uma expressão grega chamada ruach, traduzindo para o Espírito Santo vai ser ruach hakodesh.
A expressão ruach é ligada ou interligada à expressão pneuma, que vem da expressão conhecida tanto para mim e para você como pneu. Quando o pneu está baixo, você vai ali no posto e calibra ele. O que é que você faz? Injeta ar aonde já tem ar. Não entendi, pregador, você não entendeu não? Deus vai injetar uma unção do Espírito onde já tem Espírito. Deus vai injetar uma unção de vida onde já tem vida. Você vai entender que você vai sair daqui hoje, fora deste seio, amam, tu capai eu seio. Você vai sair daqui hoje, fora desse diagnóstico de derrota. Você vai sair daqui hoje cantando o hino da sua vitória. E eu quero liberar uma palavra profética para você que está na sua casa, para você que está ao alcance da mídia, para você que está aqui dentro. A palavra final quem dá é Jesus de Nazaré. Você crê nisso aí, meu irmão? Se coloque de pé. Vamos louvar, Sara? Levante a sua mão ao céu. Enquanto Sara está adorando a Deus, eu me dirijo para você que está na sua casa. Tudo pode estar acabado até Deus não entrar para resolver. Porque quando Deus entra para resolver, Ele entra para dizer: ei, eu dou um ponto final nessa história, viro a página e escrevo uma nova para você. Então essa é a oportunidade de você entender que mesmo dentro de um vale, para a sociedade ou para algumas pessoas, a determinação da palavra é morte, mas o que foi liberado nesse altar é vida. E Deus está dizendo: eu tenho vida em abundância para te dar. Aproveite nesse momento para entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Sara adora, levante a sua mão ao céu. Bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem sido bom para conosco. Eu te peço, assim como Ezequiel fez dentro do vale de osso seco, que o vento do teu Espírito entre aqui nesta noite. Aonde tem um crente com a mão levantada, adorando, bendizendo, aproveita, batiza ele com o Espírito Santo. Aproveita, batiza ela com o Espírito Santo. Libera o dom da profecia, da revelação. Manifesta a tua glória aqui nesta noite, em nome de Jesus. Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover.